pergunta simples. O que vai ser do Corinthians? Cara, eu acho que assim, se você mudar o estatuto do Corinthians e colocar o fiel torcedor para votar, você vai aumentar o número de sócios votantes, mas vai ter as mesmas pessoas como possibilidade de candidatura, não vai mudar nada. Você ter só os conselheiros, os 300 conselheiros podendo se candidatar, não vai mudar nada. Você tem que mudar muito mais do que desculpa, isso. isso é legal você falar, porque o torcedor põe na cabeça isso. O fiel torcedor tem que votar, tem que votar. Ok. Vai votar em quem? Nos mesmos. Por exemplo, se fosse na eleição passada, o fiel torcedor estaria votando no André Negão ou no Augusto. Até que ia porque mudar? eles fazem um filtro de propósito, né? Então, por exemplo, eu me tornei há cerca de 6 meses, eu me tornei sócio do clube. Faltam 4 anos e 6 meses para eu ter direito a voto. Esse já é um filtro. É uma quarentena de 5 anos. Vamos dizer que eu tive meu primeiro direito a voto. Eu vou querer tentar ser conselheiro do Corinthians. Eu tenho que ter 2 mandatos, ou seja, para poder tentar ser candidato a presidente. Na melhor das hipóteses, são 11 anos, daqui a 11 anos da minha vida, eu vou ter direito a isso. Então, o filtro já é exatamente para ficar... É feito para você. É feito para ficar as mesmas pessoas o tempo inteiro, só mudando ali. Um é branco, o outro usa a camiseta preta, o outro a cinza, passa 3 anos, o cara troca para branca, e eles vão só entre eles. Então, é difícil ter uma perspectiva. Hoje é um clube que tem que fazer 300 milhões simplesmente para não sair para enxugar gelo, é de juros 300 milhões. Então, você fatura alto? Sim, porque é um torcedor que faz o coisa faturar. Mas faturou agora 1 bilhão e 100, 300 milhões foi pro ralo. Gente, só para pagar juros. É como se você tivesse 2 times para pagar por mês. Exato. É praticamente uma folha salarial, são mais de 20, quase 20, 22, 23 milhões por mês. E além disso, uma falta de planejamento absurda, né? Porque o Corinthians tem um time que está brigando na parte de baixo com a segunda ou terceira maior folha salarial. Tem folha salarial igual dos times que estão disputando o Mundial. 20, 25 milhões de reais por mês. Então, um clube que deve o que deve, pagando isso de folha salarial para os jogadores que tem, é uma falta de planejamento absurdo. Que nem o Vessone falou, diretor de futebol que saiu, diretor financeiro que saiu, diretor jurídico. Como é que você vai fazer um planejamento assim? Não tem. Não existe. A sua pergunta, assim, é uma coisa que eu vou tentar colocar aqui. É Tem duro. que falar real, Vessone, pro torcedor. É Temos que falar na duro a lata. gente ter qualquer tipo de parte positiva diante de um cenário como esse, que você não vê perspectiva, são as mesmas pessoas, o juro rolando, dívida para tudo que é lado, tentativa de bloqueio. Mas eu acho que, assim, de verdade, o torcedor não pode desistir. O torcedor tem que se manter firme nisso. O que o torcedor pode fazer? Ele vai no jogo, ele paga ingresso. Isso. O que mais ele pode fazer? É muito dura. Sua pergunta ela é difícil de responder, porque o seu sentimento nesse momento de chateação, de falta de luz no fim do túnel, ele é legítimo e justo. Só que o torcedor não pode desistir. Essas pessoas que transformaram o Corinthians nisso, que levaram essa dívida alta e que deixam um cenário como esse, essas pessoas vão passar, ou já passaram, ou ainda vão passar, só que o clube vai ficar. Então o torcedor não pode desistir e continuar fazendo o que você está dizendo, o que ele está fazendo. É 45 mil de média na arena, é a maior arrecadação quase de pay-per-view, é a segunda camisa que mais vende no país. O corintiano continua fazendo a sua parte, mas é duro. Eu entendo o seu sentimento. O corintiano faz a sua parte, ele lota, ele pay-per-view, é camisa, é o caralho a 4. E não sai disso. É que hora, o meu problema é uma hora o torcedor também falar, pô, velho, não adianta. Porque a gente faz a nossa parte. Cara, é inacreditável o que acontece no Corinthians. Pega o seu você paga o sócio do clube. Eu pago sócio do clube, eu sou sócio desde 93, tenho 4 cadeiras. 4 cadeiras no estádio, eu gasto por mês. Camiseta, uniforme. Sem contar com meus filhos caminho, porque eu não ganho nada da Nike. E nem quero ganhar da Nike, não faço a menor questão. Pelo contrário, se a Adidas viesse para o Corinthians hoje, eu ficaria feliz da vida. Daqui a pouco eu vou perguntar para vocês. Eu gasto 3 mil reais por mês, cara. Não é dinheiro? Porra, eu acho pra caralho. Mas eu acho que o torcedor tem que fazer isso, mas o torcedor também tem que pressionar para que se mude a parte interna. Porque o que pressiona o clube negativamente é a parte interna. A parte de estádio, de festa, de título. Pô, você vê, tá lindo. Em 2015 ganhou o Brasileiro, maravilhoso. O torcedor, ele não tem nenhum tipo de força dentro do clube. Sabe como que tem? Atrapalha o sócio, atrapalha o dia a dia do sócio ali.
que nem eles fizeram outro dia lá. Atrapalha o dia a dia do sócio. Atrapalha no bom sentido, eu digo, sem fazer nada de errado. Mas fica lá na frente, faz uma panfletagem, um protesto, vai toda terça e quinta, ou toda segunda, quarta e sexta, vai lá, mexe com o sócio do clube, para ver se o sócio do clube não ajuda a mexer no conselho e o conselho a mexer no estatuto. Sabe, você tem que pressionar. Porque você ir pro estádio, fazer festa, o torcedor do Corinthians vai fazer sempre. Título, vai ganhar um paulista ali, um paulista aqui sempre, não vai mudar isso aí. Mesmo devendo 3 bilhões. Agora você tem que mexer com o sócio. Como que mexe com o sócio? Mexendo no dia a dia dele, ali na entrada dele, lá no clube, sabe? Ô, sócio, meu amigo, você tem que mudar. Não adianta você ficar feliz jogando bote aí. Não adianta você ficar feliz jogando peteca aí e elegendo os mesmos conselheiros. Porque o Vessone falou que a idade passa, os caras vão mudando. Não muda. Você pega conselheiro novo com o mesmo pensamento do conselheiro velho. Mas plagiando o Capitão Nascimento, o sistema é foda. É. No final das contas, o cara da bocha, os 5 caras da bocha e 5 caras do tamborel tem mais peso Sim. do que metade da torcida do Corinthians, Por cara. isso que você São precisa esses mexer com os caras que elegem. Uma vez um cara me deu um exemplo que me impactou tanto que eu guardei isso na minha memória. Eu me encontrou no estádio e a gente começou a conversar. Não me lembro quem era a pessoa, tal, mas eu fiquei com isso na minha cabeça. Ele falou assim: vou te falar aqui que é o Corinthians. Eu falei assim: fala. Ele falou assim: ó, o Corinthians, do muro para frente do Parque São Jorge, para você entender, não era sócio, não era nada na época. Ele disse: ó, se um presidente colocar durante um final de semana um espaço para fazer cabelo e maquiagem das mulheres dos sócios de graça durante o final de semana, e o Corinthians for campeão do mundo, com outro presidente, o que fez o salão de beleza de graça Sim. vai ter muito mais valor lá dentro do isso que que eu o falei, presidente campeão do mundo. E aí aquilo me impactou, eu fiquei com aquele exemplo na minha cabeça, sabe? Então, infelizmente, o Corinthians do muro para dentro do Parque São Jorge é um clubinho pequenininho das mesmas pessoas que querem fazer pelas carteirinhas, pelo poder, e o gigante Corinthians, ele é do muro para fora, dos seus milhões de torcedores, dessa massa que leva, faz o clube arrecadar 1 bilhão. E o do muro para dentro é aquela coisinha do clubinho ali entre eles e tudo mais.